Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar sobre um assunto clássico, a ponte de Wheatstone. Vamos mostrar como ela funciona, quais são as principais aplicações e os principais cálculos que nós fazemos nessa famosíssima ponte para quem estuda eletrônica. Ok? Então vamos lá. Bom, esse nome Wheatstone vem de um cientista inglês que no século XIX ele desenvolveu esse circuito, que tem múltiplas aplicações. A princípio, a ponte de Wheatstone ela tem esse formato aqui, ela usa 4 resistores ou equivalentes a resistores aqui na montagem e tem uma alimentação de corrente contínua aqui ligados nos pontos A e B. Existem outros tipos de pontes que foram adaptadas a partir desse desenho da ponte de Wheatstone que podem utilizar e fazer medidas de componentes distintos. A ponte de Wheatstone ela é feita para medir pequenas variações de resistências de um determinado desses resistores. Alguns são fixos e outro eu vou determinar qual o valor dele calculando através dos demais. Outras pontes, por exemplo, a ponte de Wien, a ponte de Sharing, a ponte de Salty, medem outras coisas. Podem medir, por exemplo, capacitância, indutância, sempre com uma grande precisão. Então tem outras aplicações aí de pontes similares à de Wheatstone, mas a de Wheatstone é a mais famosa, digamos assim, não é nenhuma das mais, é a mais famosa e foi, digamos, o primeiro desenho nesse formato de ponte. Então quais são as aplicações principais? Eu tenho aqui, por exemplo, um R1, um R2, um R3 e um RX. O R1 e R2 são resistores conhecidos, fixos, normalmente eu coloco eles fixos. O R3 pode ser um resistor variável, um trimpote, por exemplo, e o RX pode ser um sensor que varia uma determinada grandeza pela sua resistência, ou seja, a resistência altera conforme uma determinada grandeza altera nele. Temos vários desses tipos de componentes, por exemplo, um LDR que varia a sua resistência conforme a intensidade luminosa. Um sensor de pressão varia a sua resistência conforme a pressão realizada nele. Um sensor do tipo termistor varia a sua resistência conforme a temperatura que ele está recebendo ali naquele ambiente. Ok? Então, várias aplicações da ponte Wheatstone. Dentre elas, medidas de variações, pequenas variações de resistência com precisão, uso em balanças, uso em termostatos, e diversos usos onde eu preciso de precisão para medição de alguma grandeza que varia a resistência de um determinado componente. Ok? Então o meu RX ele não precisa ser um resistor, ele pode ser um sensor qualquer que varia a sua resistência. Os demais eu vou fazer o cálculo em cima disso. O cálculo é relativamente simples porque as fórmulas já foram todas calculadas a partir de divisores de tensão aqui. Eu tenho a corrente entrando aqui, nesse primeiro ramo R1, R2 eu tenho uma corrente. No segundo ramo R3 e RX eu tenho uma segunda corrente aqui, uma primeira corrente aqui e uma segunda corrente aqui. Ok? O ideal aqui é eu fazer o equilíbrio da ponte quando eu tenho a diferença de potencial entre C e D igual a zero. Então, normalmente o pessoal coloca o que aqui? Um galvanômetro aqui. Ele vai medir ou um medidor de zero. Quando eu tiver zero entre C e D é porque eu atingi o equilíbrio da ponte. Quais são os cálculos básicos que nós fazemos aqui? Bom, vamos calcular aqui, por exemplo, a tensão no ponto C. Mas antes, pessoal, deixa eu lembrar que a PCBWay, que fornece placas aqui para o canal, mantém ainda a sua promoção de $5 por 10 placas dupla face, sendo que se for o seu primeiro pedido, você tem um cupom de $5 e as placas saem de graça, você paga somente o frete. 10 placas, 10 por 10, ok? Além disso, placas avançadas, como por exemplo placas de alumínio, ou placas com dupla camada de cobre, ou placas de multicamadas, podem ser feitas com qualidade excelente, qualidade profissional, com entrega bem rápida aqui da PCBWay. Dê uma olhada, não é difícil, basta botar os dados aqui e pressionar Quote Now para ter a sua cotação, ok? Lembrando de escolher o frete mais interessante para cada caso. Voltando para o nosso vídeo. A tensão no ponto C passa por R1 e R2. Pelo divisor de tensão, o V de C seria o R2, que divide o R2 mais o R1, vezes
a tensão de entrada, Vin, eu vou chamar isso aqui de Vin, ok? Já o VD, a tensão em VD é a mesma coisa, só que com os outros resistores lá. Vai ser o Rx sobre Rx mais R3 vezes a tensão de entrada, ok? Bom, se eu vou igualar a tensão de C com a tensão de D, eu posso igualar essas duas equações. Então eu posso escrever imediatamente que R2 sobre R2 mais R1 vezes Vin é igual ao VD, né? Que é Rx sobre Rx mais R3 vezes Vin. Como esse aqui é uma igualdade, eu posso cortar esse Vin com esse Vin e vou igualar aqui essas equações. Simplificando aqui, para a gente não perder muito tempo no cálculo, eu chego à conclusão de que R2 vezes R3 é igual a Rx vezes R1. Essa é a equação principal da ponte de Wheatstone, ok? R2 vezes R3 é igual a Rx vezes R1. Portanto, R1 vezes Rx, esse vezes esse, é igual a R2 vezes R3, esse vezes esse. Os resistores que estão contrapostos aqui, a multiplicação deles dois dá a igualdade. Essa é a fórmula básica da ponte de Wheatstone. Eu posso simplificar mais, porque normalmente eu fixo R2 e R1. Então eu vou extrair o Rx aqui dessa fórmula. Se eu extrair o Rx da fórmula, vai ficar que o Rx é igual a R3, aqui é igual a R3, que multiplica R2 dividido por R1. O Rx vai ser isso, o R3 que multiplica o R2 dividido por R1. Só que R1 e R2 são constantes, eu vou fixar esses valores. Portanto, eu posso chamar esse pedaço aqui da equação de K. Então, eu simplifico que o Rx vai ser o R3 vezes uma constante K. Que a variação de Rx vai ser a variação do R3 vezes essa constante. Ok? O que eu faço com o R3? Eu coloco aqui um trim-pot. Então, se eu variar aqui esse trim-pot, em cima do valor constante desse daqui, eu vou ter o valor de Rx. Assim que eu conseguir a igualdade aqui, zerar C e D. Qual a vantagem de fazer isso? Bom, eu coloco aqui um galvanômetro, mas eu posso botar também um amplificador operacional, fazendo um detector de zero aqui. Para quê? Para acionar algum tipo de aviso quando eu chegar na resistência igual aqui. Ou para ativar algum tipo de circuito, ou mesmo para fazer uma medida, ok? Desse valor aqui, dessa variação de resistência. Então, por isso que esse tipo de ponte é muito utilizada em instrumentação, onde eu tenho um transdutor, ou seja, onde eu tenho um sensor. Esse sensor vai variar a sua resistência conforme uma determinada grandeza. E essa variação vai refletir aqui. E eu vou conseguir fazer ajustes e medidas proporcionais e com muita precisão. Qual a vantagem disso? Repare que se eu colocar aqui um sensor de pressão, por exemplo, que se eu medir ele diretamente, só direto a resistência desse sensor, ele vai me dar uma determinada resistência, mas que pode estar dependente, por exemplo, da temperatura ambiente. Ou seja, a 25 graus ambiente ele me dá um valor de resistência, mas a 40 graus ele me dá outro valor, mesmo que eu aplique a mesma pressão, porque ele tem uma influência da temperatura ambiente. Como é que eu faço para compensar isso? Eu compenso com uma ponte de Wheatstone, onde todos os elementos vão variar também conforme a temperatura. Portanto, eu compenso o erro da temperatura com a variação dos demais componentes da ponte, e o que eu vou estar medindo é efetivamente a variação daquela grandeza que eu estou medindo. Por exemplo, uma pressão. Apenas a pressão vai influenciar. Se a temperatura ambiente alterar, eu não vou alterar minha medida, porque eu vou ter a compensação dessa variação na variação das demais resistências. Essa aí, digamos, seria uma das principais vantagens da precisão de uma ponte de Wheatstone. Ok, pessoal? Bom, eu vou montar aqui na protoboard uma ponte, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu montei aqui na protoboard uma ponte de Wheatstone da seguinte forma. Os dois resistores aqui da esquerda, que seria o R1 e R2, eu fixei em 100K. Ok? Eu botei um valor alto para
não tem uma corrente muito elevada, que tem que aumentar muito a dissipação aqui dos resistores. Então, para fazer esse tipo de teste, a gente pode trabalhar sempre com corrente baixa. Aqui eu coloquei um trimpotezinho multivoltas de 200K. E aqui, no lugar do RX, um resistor de 100K. Ele é de 100K, mas vamos supor que a gente não soubesse qual o valor dele. Eu vou conseguir o equilíbrio medindo aqui com o voltímetro. Eu estou medindo entre aqueles pontos C e D, né? Ou seja, aqui no encontro do primeiro ramo aqui e no segundo aqui é a mesma coisa. No encontro, nesse caso não é um resistor, é um trimpote, mas está ligado aqui no mesmo ponto. Então eu estou medindo 0,7 volts. Eu estou injetando aqui entre os pontos de cima A e B, aqui nas outras duas extremidades da ponte, 6 volts. Okay? A fonte está ligada aqui, já tenho 6 volts, mas eu estou medindo 0,7. Eu vou ajustar este resistor, que é o trimpote, até que eu consiga 0 volts aqui. Em tese, quando eu tiver 0 volts aqui, o valor do trimpote vai ser o valor deste resistor, que é 100K. Okay? Então, vou girando aqui. Vamos ver aqui. Para cá aumenta, então vou virar para o outro lado aqui para diminuir. Ele é multivoltas, a gente precisa de precisão. Para ter precisão na ponte, os resistores precisam ser precisos também. Resistores de 1%, medidos de preferência. Quanto mais preciso forem os resistores, mais precisos eles forem, melhor. Mais precisão você vai ter na sua medida. Okay? Então vou diminuir aqui. Ó. Quando eu chegar a 0, é porque eu equilibrei os dois lados da ponte. E chegando nesse equilíbrio significa que o valor deste resistor de cima vai bater com o de baixo. Olha, 0,02, eu preciso chegar o mais próximo possível de 0,0. Aqui eu já virei para um valor negativo. Então vou subir um pouquinho. Tentar chegar o mais próximo possível. Aqui, 0,2, acho que é aqui, né? 0,00001. Olha, tá bastante razoável. O que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar esse trimpote e vou medir aqui agora mesmo a resistência dele para ver se bate com esse valor aqui, que eu sei que é 100K, mas vamos que eu não soubesse quanto é, então eu estaria fazendo a medida direta aqui. Então vamos lá. Desconectar aqui, botar aqui na escala de resistência, vou tirar esse trimpote e vamos medir aqui mesmo o valor dele. Daqui para cá. 100,39K. Olha, muito bom, muito preciso. Considerando que eu nem medi os resistores, são 100 cravados, né? Mas ele fez o papel dele. Ou seja, eu cheguei no valor zerado e igualei a resistência. Se no lugar do resistor eu colocar, por exemplo, aqui no lugar desse resistor, eu colocar um sensor, ou aqui, posso botar aqui também, esse aqui passa a ser o RX. Eu vou ver a variação aqui na medida central da resistência que ele oferecer lá. Então vamos tentar até colocar ali um termistor, por exemplo. Vou botar um termistor, vou tirar esse trimpote e vamos botar um termistor. Deixa eu pegar um termistor aqui para a gente testar. Bom, pessoal, agora eu fiz o seguinte, botei um termistor aqui, é um NTC, deixei o trimpote lá para poder zerar aqui a ponte, está em série com o NTC, e botei mais ou menos 0 volts aqui entre aqueles pontos C e D. Okay? E o termistor está aqui. Eu vou esquentar ele com ar quente e a gente vai ver a variação aqui da tensão medida. Okay? Vamos lá, está dando 0,0006 volts, né? Praticamente centrado, zerado. Vou aquecer ele aqui. Olha como ele cai rapidamente. Já está com 0,08 e vai subindo. Claro, dentro do limite de variação possível de resistência do elemento. 0,0955. E subindo à medida que eu aqueço. Agora eu vou tirar o ar quente. Obviamente ele vai iniciar. Ele chegou a 0,1, 0,24. E agora ele vai começar a decrescer novamente até chegar ao zero, claro, assim que ele esfriar, conforme a variação do termistor. Essa é uma das aplicações. Uma outra aplicação possível é usar um LDR, por exemplo. Fica fácil a gente botar ele aqui. Então, enquanto ele esfria aqui, eu já troco ele por um LDR.
Vou botar ele mais para cá para facilitar a ligação. Vou conectar ele na ponte. Ok. Para cá. Isso. Ok, está na ponte. Deixa eu ver se está variando aqui. Até está variando, mas o ideal é a gente zerar. Então a gente zera aqui no potenciômetro multivoltas. Qual é a melhor posição aqui para a gente dar o equilíbrio na ponte. Isso porque você não sabe qual é o range de resistência que o LDR varia, né? Então é bom ter sempre um trimpote desse para você fazer o ajuste do sensor. Bom, vou botar aqui aproximadamente 0. Ok, 0,3, 0,2. Vou dar toquinhos mínimos aqui, embora seja multivolta, ele é muito sensível a variações. 0. Com a iluminação atual, agora eu vou cobrir o LDR. 0,05434 volts. Vou tirar a mão, ele volta para o 0. Então você pode detectar variações da luminosidade, variando a resistência e por conseguinte variando essa tensão aqui. Essa tensão, como eu já falei, você vai usar um amplificador operacional aqui na saída para poder sensibilizar qualquer outro tipo de dispositivo, para disparar um LED, para disparar um alarme. Ou, se você colocar um instrumento, você gradua esse instrumento e faz a medida efetiva daquele nível de luminosidade, ou no caso do termistor, da temperatura. Você precisa, obviamente, graduar essa escala em função da variação da resistência e aqui em função da variação também da resistência, porém proporcional à iluminação. Aqui, ó, tá bem preciso. Zerou, eu cobri aqui com uma sombra. Se eu escurecer mais, ele vai aumentar mais ainda. Olha, foi para 0,2. Se eu tirar a mão, ele volta para 0. Ok, pessoal, são em múltiplas as aplicações da ponte de Wheatstone. Eu espero que vocês tenham entendido aqui. Não é complexo. Aquela fórmula bem simples, ou seja, a fórmula simplificada, né? O resistor 1 vezes o resistor X é igual ao resistor 2 vezes o resistor 3. Então, basicamente isso. Tendo isso na cabeça, você pode calcular, colocar os resistores, fixar esses dois aqui, o R1 e o R2. O R3 você pode botar ele variável para fazer ajustes. E aqui, na posição do RX, você pode botar o sensor. Aqui eu coloquei, esse sensor está em série, acabou ficando em série com esse resistor de 100, mas não tem problema. Vai variar um pouco mais aqui, mas eu posso tirar e deixar só o LDR, ou só o termistor, ou só o dispositivo que varia a sua resistência em função de alguma outra grandeza. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho mais teórico, mas importante, porque a aplicação dessa ponte realmente é muito ampla dentro da eletrônica. Se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.